Alô, telespectador amigo, estamos chegando. Um grande abraço para você. Muito obrigado a você pela fidelidade, você que está aí conosco. Tivemos um probleminha de ordem técnica porque faltou luz aqui no nosso prédio. A CEMIG trabalhou aqui na vizinhança e liberou para nós agora. São 12 horas, 30 minutos, mais 30 segundos. Pronto para 31. Para você que está nos acompanhando nesta tarde de quinta-feira. Para você que está conosco na parte da noite, 22 horas e 31 minutos. Obrigado a você também, que está sempre conosco. Carnaval, pega leve, hein? Você que vai ficar em casa, fique com a gente. Mas você que vai sair, vai viajar, consciência, porque a gente quer ter você de volta aqui na quinta-feira. Mas o nosso programa vai ser normal, na segunda e na terça-feira. A gente quer você inteirinho, legal, presente nos nossos programas, ok? Vamos falar muito daquilo que aconteceu ontem em termos de Copa do Brasil. E vamos falar de Campeonato Mineiro, que é também o nosso foco, onde as equipes mineiras vão estar jogando. O América joga e o Atlético também. O Cruzeiro só joga na quinta, depois do Carnaval, contra a Caldense no Mineirão. E o nosso campeonato está na sequência. O jogo do América é um jogo contra o Tombense, no sábado. Gente, depois desta eliminação do América na Copa do Brasil, perdendo para um Muricy, que não foi nem o Ramalho, não é nem o Ramalho, é o Muricy de Alagoas. Perdeu nos pênaltis, está eliminado da Copa do Brasil. Não tem o que justificar, não tem. Eu já ouvi tentativas de justificar a eliminação do América e é brincar com coisa séria. Não tem, aí é abusar, é extrapolar do direito de enganar. Porque o América foi eliminado pelo Muricy. Aí você vai me falar, e se o Cruzeiro foi eliminado pelo Muricy? Vai receber a mesma crítica, igualzinha, se for. Mas eu acho pouco provável, ou quase que impossível. Mas a Copa do Brasil é uma competição que oferece àqueles que competem esta surpresa, esse tipo de pegadinha. A Copa do Brasil mostra vencedores, campeões, que nem sempre são da prateleira de cima do futebol brasileiro. E, de repente, a surpresa aparece. Para mim, foi surpresa o América ser eliminado. Com todas as críticas que eu tenho feito ao América e que eu faço ao América, com todas as críticas que eu faço, eu acho que o América merecia um destino melhor na Copa do Brasil. Para mim foi surpresa, uma surpresa extremamente desagradável. Porque com todos os problemas, eu acreditava que o América caminharia mais. Eu já estava, e disse ontem na jornada da Rádio Minas, eu estava projetando um grande jogo entre América e Cruzeiro. Cruzeiro e América. 2 jogos para América e Cruzeiro. O América deixou de botar a mão em pelo menos 600 mil reais, quase 700 mil reais, passando pelo Muricy. Depois, jogando com o Cruzeiro, viria mais uma bolada boa. Uma bolada boa. Perdeu uma grana violenta. E agora a pressão é muito maior em cima do treinador, da comissão técnica, jogadores, diretores, dos presidentes. É muito maior. E como é que vai acontecer um América e Tombense no Independência, 19h30 esse jogo, né? É 17h30 ou 19h30? Depois confirma para mim aí. Como é que vai acontecer? Como é que vai exigir, no sábado de Carnaval, o jogo já estava marcado, não tem como. Mas como é que você vai exigir do pequeno número de torcedores do América, porque é pequeno, mas no Independência o América costumava levar 1.000, 1.200 torcedores. No Mineirão não conseguiu levar 200 no jogo contra o Atlético. Agora, depois desta eliminação, a situação complica muito mais.
complica muito mais. Mas eu não vou falar de América, eu vou deixar para o doutor Maurílio Costa no próximo programa e vou deixar para o doutor José Alberto Teixeira falar do América. Vou dar a eles o privilégio para que eles possam falar do América, para que eles possam justificar essa saída da Copa do Brasil. O Cruzeiro goleou o São Francisco, uma equipe que tem 87 anos, da 4ª divisão do futebol brasileiro, e que a folha de pagamento não chega a R$60 mil. Não paga um reserva do Cruzeiro. E que o time veio para cá para cumprir tabela, com aquele sonho. Será que dá? Tá. Mas era um sonho. E pegou um Mineirão com quase com 11 mil presentes, 10 mil e alguma coisa, 10.090 pagantes, 10.096 pagantes. Um Mineirão bonito, que eles ficaram admirando, que eles não paravam de olhar a beleza que é o Mineirão. Depois com o público, estava bonito, com todos os problemas, porque Belo Horizonte tombou uma carreta no anel, congestionou Belo Horizonte. Belo Horizonte parou, além do bloco na Avenida Afonso Pena. Bloco Carnaval, procura o síndico, cadê o síndico? Uma coisa dessa assim. Então, parou Belo Horizonte. E para chegar no Mineirão não estava fácil. Ainda assim, foram 11 mil torcedores na estreia do Thiago Neves, que foi uma estreia discreta, mas para mim foi boa a estreia. Ele prometeu ontem em entrevista, é o objetivo dele, marcar 20 gols nessa temporada pelo Cruzeiro. 20. E ele tem como meta, ele falou, eu tracei como meta, no mínimo 20 gols e 15 assistências. 2 ele deu ontem. Não conseguiu fazer o gol. O time do Cruzeiro foi solto, leve, tranquilo, mas não dá para analisar o time do Cruzeiro, que a gente já viu, já sabe como é que joga. O Rafael Sobis foi o dono da noite, todas as bolas nele, e ele aproveitou, poderia ter feito 6 gols, O Alisson entrou, perdeu 2 na cara, o Thiago Neves perdeu. Enfim, o adversário não estava comprometido com a vitória. 19h30, já falou. 19h30, né? É uma loucura, 19h30. O adversário não estava comprometido com a vitória, estava comprometido com a presença em Belo Horizonte. Eles estavam deslumbrados com a cidade, eu ouvi entrevistas, gostaram muito da cidade, num hotel 5 estrelas, com uma transmissão de TV em alta definição, parece que foi a primeira deles na história, e em rede nacional. Então eles cumpriram a missão. E o Cruzeiro fez 6. Eu disse, olha, eu não sei se estava acabando o primeiro tempo, estava 5-0, eu não sei se eu digo que a queda vai ser de 10 com virada em 5, ou se a queda vai ser de 12 com virada em 6. Como virou em 5, quando o time veio para a segunda etapa, eu esperava 10. Eu fiquei frustrado com o placar, o torcedor do Cruzeiro ficou frustrado. O torcedor do Cruzeiro que estava no campo, aquele que estava na TV, ficou frustrado, eu tenho certeza, porque queria mais gol. E o time do São Francisco, em momento nenhum, jogou na retranca. Por quê? Porque não sabia fazer retranca. Então jogou lá na frente. O Cruzeiro tinha espaço, tinha tudo para jogar. E jogou do jeito que quis. Então, sobre isso, a gente vai falar sobre o Atlético em Governador Valadares com o time titular e essa eliminação do América na Copa do Brasil. A gente vai falar a partir de instantes, porque a gente sai para o intervalo comercial e volta já já. Tchau. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sem
Marieta. Marieta Sanduíches Leves e Sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. Já pensou morar em Lagoa Santa? Com a MRV, morar na cidade mais charmosa da Grande BH não é um sonho, é realidade. Parque Lagoa dos Cristais, um condomínio fechado com lazer completo na região da Lagoa Central, que já é o maior sucesso de vendas. Lançamento da segunda fase com condições ainda mais incríveis. Mensais a partir de R$ 399, subsídio de até 18 mil e documentação grátis. Não perca essa chance. MRV, ligue 4004 9000. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando bobeada. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita. Tabela com o Zé Carlos, que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Dejinho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, estamos de volta com o programa que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Vou cumprimentar os nossos companheiros aqui e sempre lembrando a você que o BMG é o seu, é o nosso banco. BMG, consignado é com o BMG. O Mastercard também é com o BMG. BMG, não esqueça, é o seu banco. Também que Marieta está à sua espera nos principais shoppings de Belo Horizonte. Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Lá você encontra os famosos sucos detox, aqueles sucos verdes, saúde pura, na tela para você os principais sabores. E o que está bombando também nas lojas de Marieta são as saladas que você monta na hora. Você chega e escolhe o que você quer na hora, com a cobertura que você quiser, com o molho que você quiser, do jeito que você quiser. Sensacional. E ganha o cartão Fidelidade. Marieta, a melhor para a sua saúde. Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silves Advocacia, com este novo telefone, está na tela, 3212-2832. 3212-2832, agora também Advocacia Empresarial. Grande abraço para o doutor Adriano e toda a equipe. Ao meu amigo Renato e Chiquinho, do Centro Automotivo Novo de Novo, o Carlinhos, conselheiro do América, nosso comentarista, levou uma esbarradinha na porta do carro dele, já foi lá no Centro Automotivo e vai pegar o carro dele literalmente novo de novo, foi muito bem recebido lá. Centro Automotivo novo de novo. E o seu Eduardo, hein? O seu Eduardo está à sua espera na Rede Gutierrez de Drogaria, que é a farmácia popular, aceita cartão do Ipsang e no genérico ela é show de bola. Rede Gutierrez de Drogaria. Olha, o Padre Lucas manda um recado para você. Anote esse telefone, 34260069. 34260069. Esse telefone é o telefone que você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Vá com o Padre Lucas para a Itália e Suíça. Olha, na Itália você tem lugares maravilhosos. Na Suíça, nem se fala. É uma viagem imperdível. 34260069. Eu estou escolhendo e vou escolher a dedo a viagem que eu vou fazer com a T e o Padre Lucas. Aí eu vou convidar você para vir com a gente também.
0069. Abração ao meu amigo Danilo, do Posto São Pedro, na Niquelina 918, em Santa Efigênia. Lá você encontra esta gasolina. Passei lá hoje pela manhã, enchi o tanque do carro. Pelo preço da comum, a DT Clean, super, hiper aditivada, está na bomba. O preço da comum. Você vê gente baixando o preço de gasolina aí, mas a gasolina comum, a DT Clean está lá no Posto São Pedro, pelo preço da gasolina comum. É brincadeira, brincadeira. E você também pode levar água mineral para casa, nesse garrafão de 20 litros, pelo melhor preço de Belo Horizonte. Ingá ou Igarapé. Tem um posto policial lá dentro do Posto São Pedro que fica aberto 24 horas por dia. Segurança total para você. Segurança total. E tem no mesmo grupo o Posto Funil, lá em Pinhuí, onde o carnaval está comendo solto. Maravilha! Além de você abastecer com a DT Clean, lá em Pinhuí você ainda tem fabricação própria, lá do pessoal do Danilo, daqueles fazendeiros, inclusive o Danilo, um queijo artesanal maravilhoso. Então anote aí, Posto Funil, lá em Pinhuí. Flávio Carvalho, puxa o Cruzeiro. Um abraço, Afonso, um abraço, Alberto, Eduardo Panzo, nosso querido Eduardo. Olha, Afonso, foi um treino de luxo, a verdade foi essa, né? O Cruzeiro entrou no Mineirão ontem em ritmo de coletivo, como se estivesse treinando na Toca da Raposa. A gente sabia que o São Francisco não ia oferecer a menor resistência. São Francisco de Santarém. Pois é, não ia oferecer a menor resistência para o Cruzeiro. E nem, acredito também, o Muricy, aqui no Mineirão, forma para 5, 6, 7. Se o Cruzeiro tivesse ontem, no segundo tempo, jogado sério, o placar seria 11, 12. O primeiro tempo poderia ter terminado uns 8, porque anularam um gol legítimo do Cruzeiro. Deram 3 impedimentos que não existiram, que os jogadores do Cruzeiro iam sair na cara. Mas o mais importante de tudo foi a estreia do Thiago Neves, né? Mostrou-se que está bem fisicamente, né? Correu o tempo todo enquanto esteve em campo, deu passe para fazer gol, fez um gol que o juiz anulou, né? Enfim, é um jogador que, sem dúvida alguma, aquilo que a gente esperava. O Alisson é um bom jogador? É. Mas é claro que o Thiago Neves, com toda a experiência dele, né, com a categoria dele, vai ganhar essa posição. E o Arrascaeta não vai sair do time, o Robinho não vai sair do time, assim também como o nosso goleador de ontem, né? O Thiago Neves, o Rafael Sobis, que fez 4 gols e tentou no segundo tempo fazer mais gols. Então, a verdade é que foi um treino de luxo. O maior goleador do Cruzeiro é o Ronaldo Fenômeno, com 5 ou 6 gols, me parece. Mas então... E tem um de 1927, o Lima falou, que fez 11 gols. Gino. Fez 11 gols, mas foi em 27. Mas essa foi a maior goleada do Cruzeiro no Novo Mineirão, certo? O Rafael Sobis tem 6 gols em 6 jogos oficiais. Exato, jogando com essa posição agora, certo? Que antes ele jogava com a 10, como se diz, aquele armador, agora não. Agora a função dele é ali, tanto que o gol, ele sempre está aparecendo na cara do gol ali, sempre lançado, ou pelo Arrascaeta, ou pelo Robinho, agora pelo Thiago Neves. Eu gostei do time do Cruzeiro, do coletivo que foi, né? Mostrou um time que, sendo mais entrosado, com o Thiago Neves mais entrosado, né? Esse ataque do Cruzeiro fica, sem dúvida alguma, um ataque à altura para brigar por qualquer título do Campeonato Brasileiro. Agora, do meio de campo atrás, o Mano ainda vai ter que acertar. Acho que o Dedé está voltando, né? Na hora que o Dedé voltar, o Dedé para mim vai ser titular. O Manuel vai ser titular desse time do Cruzeiro, né? A torcida ontem pediu o Lucas Silva no time. E ele entrou. Acabou entrando. Inclusive, o gol do Arrascaeta foi um belo chute do Lucas Silva, travessão, que é uma característica dele. A gente viu... Mas o Cruzeiro ontem foi o Cruzeiro que o torcedor está acostumado a ver de longo tempo. Não é o Cruzeiro do Mano, é uma característica do Cruzeiro, de um time solto, leve, que roda, que sem referência. Referência que eu falo, um Ábila, por exemplo. Referência, o Rafael Sobis é o cara, é o goleador, mas ele não está só ali. Ele faz assistência, ele vai lá atrás, ele volta. Sem essa referência lá de frente. E você se lembra bem, Afonso? Os grandes times era do Tostão, Cruzeiro... era piada, Natal, Tostão, Evaldo e Hilton Oliveira. Você não tinha um atacante de referência. O Tostão nunca foi um camisa 9. Aquele trombador. O Evaldo nunca foi um camisa 9. Né? Então você pega depois, vê Roberto Batata, Palinha, Joãozinho. O Palinha, que era o camisa 9 do Cruzeiro, nunca foi esse jogador de área, esse jogador trombador. Então essa é uma característica do Cruzeiro. Ao contrário do Atlético. O Atlético sempre teve esse camisa 9, o Desde Dario. Roberto Mauro. Hein? Desde o Roberto Mauro. Desde o Roberto Mauro, aí Dario e outros mais jogadores, né, que passaram pelo Atlético. Cruzeiro não.
Cruzeiro tem essa característica. E ontem, esse treino de luxo, né? A gente sabe que a cidade ontem estava um caos, o trânsito. A partir de 7 horas da noite não se andava em Belo Horizonte. O Afonso falou bem, teve uma história de uma carreta, mas também teve uma história de um bloco que entrou na Afonso Pena, que atrapalhou o trânsito todo. Então, com tudo isso, e o jogo, 10 horas da noite, sendo mostrado pela televisão, numa quinta-feira, onde o pessoal está guardando dinheiro para carnaval, você não vai querer levar público mesmo. Então, a vitória do Cruzeiro ontem, né? A gente sabe que foi um coletivo, não vou levar muito em consideração, em função da fraqueza do time. Mas o Cruzeiro colocou o São Francisco no lugar dele. Eduardo, deixa eu passar para o Eduardo de lá, depois vou no Eduardo de cá. Vamos. E aí? Um abraço. Eduardo Panzi. Um abraço a todos. Bom, é complicado, né? Falar o Cruzeiro jogou demais, etc e tal, jogou muito, é o time de toque de bola, leve, sobe os 4 gols com um adversário desse, gente. Outro dia o Cruzeiro fez um jogo treino em Betim, se lembra, não lembro, foi o primeiro jogo treino. Brasília. Hã? Contra o Brasília. Isso, meteu quanto? 7, 8, não sei. Mesma coisa desse time aí, gente. Mesmíssima coisa. O time é da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, lanterna do Campeonato Paraense, a folha salarial é de 60, não chega a 60 mil reais, que deve ser o salário mais baixo desse time do Cruzeiro. Então não tem como levar muito em consideração. Talvez o primeiro tempo, principalmente, o Cruzeiro mostrou respeito, goleando, metendo 5 gols e poderia ter sido 7, 8. Não fosse o bandeirinha do outro lado que conseguiu errar todos os lances, inclusive anulou um gol do Thiago Neves, que poderia ter sido uma estreia com gol, com assistências, e pela incompetência do auxiliar do lado de lá, ele não fez o seu gol. E a incompetência mesmo, porque ele não errou uma vez o lance difícil. Ele errou 2, 3, 4, todos os impedimentos que ele marcou foram errados. Isso para mim é incompetência. Não é infelicidade nem lance difícil. Então o bandeirinho de lá era tão ruim quanto o adversário do Cruzeiro, o tal do São Francisco. Flávio Carvalho falou do público fraco. O torcedor do Cruzeiro não foi ao jogo, gente, porque o jogo não tinha apelo nenhum. O cara vai fazer o quê no Mineirão, às 10 da noite, uma quarta-feira, véspera de carnaval, para ver um Cruzeiro contra o São Francisco do Pará? Um time que ninguém conhecia até ontem. Ninguém sabia da existência. Eu acho que tinha um apelozinho a estreia do Thiago Neves, mas também que não ia ser. Mas a estreia do Thiago Neves vai ser num jogo melhor. Nem o Thiago Neves fez o primeiro tempo ali, pronto. Então menos, gente, menos. Era um adversário que era um sparring, um treino de luxo do Cruzeiro, e que ele fez 6-0, era para ter sido 10. Então não tem como, é a minha opinião, não tem como tirar nada de muito positivo, nada de muito negativo. O Rafael, se ele quiser usar essa camisa que ele usou ontem no próximo jogo sem lavar, ele pode, porque não trabalhou. Os zagueiros a mesma coisa, a infelicidade ali do Caicedo, que machucou, mas parece que não é nada sério. Então não dá para levar muito em consideração. Esse time aí não jogaria, talvez, o módulo 2 do Campeonato Mineiro, então menos. A vitória do Cruzeiro é tão insignificante quanto, por exemplo, o América fosse lá no Muricy, não sei nem o nome da cidade, desse time, e tivesse vencido, seria insignificante. O que chamou atenção foi a vergonha que o América passou lá em Alagoas, porque se tivesse vencido seria normal, não passaria de obrigação do América. Nesse ponto eu sou muito duro. A Copa do Brasil tem dessas coisas. Você pegar um adversário que não representa absolutamente nada. É muito mais difícil o Cruzeiro fazer um coletivo contra o time reserva, contra a categoria sub-20, do que contra esse time do São Francisco. Então menos, 6-0, legal, poderia ter sido 10, muito legal pela goleada, pelos sobes deslanchando aí na artilharia do ano, mas não passa disso, na minha opinião. A Copa do Brasil tem disso agora. Era o adversário do Cruzeiro, o Cruzeiro não podia escolher outro adversário. Era o tal do São Francisco, agora vai ser o tal do Muricy, que quando vier aqui a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, vai ser isso aí pra cima também, é de 4, 5 pra cima. Ah, mas o time eliminou o América, e daí? Eliminou o América foi uma vergonha. O Cruzeiro vai pegar o tal do Muricy e vai fazer a mesma coisa que fez com esse tal do São Francisco. Agora, tá muito bem. Me estranharia se o Cruzeiro tivesse vencido por 2-0, 3-0, passando alguma dificuldade. Então passou por cima, o torcedor entende o que eu estou falando, e vamos focar no Campeonato Mineiro, porque a Copa Primeira Liga também, que a gente fica falando aqui, diz o Gilvan que já vai virar torneio de verão nos moldes da Florida Cup o ano que vem. Então, acabou a Primeira Liga, não serve para absolutamente nada, depois ela só volta em agosto, então foca no Campeonato Mineiro e no início do Brasileiro, que começa já já. Muito bem, deixa eu pedir antes do José Alberto e do Eduardo, deixa eu pedir para que o nosso pessoal, o Thales e o Salles, coloquem a MRV na tela para nós. A MRV é que vai solucionar o seu problema de casa própria. Olha, meu amigo, casa própria
Todo mundo sabe que é coisa séria. E todo mundo está querendo. E se você quer morar bem, você quer morar em Santa Luzia, perto do aeroporto, da cidade administrativa, perto de Lagoa Santa, Sete Lagoas, lugares maravilhosos. Ou se você quer morar em Lagoa Santa, ou até mesmo em Sete Lagoas, procure a MRV, porque lá está a solução do seu problema. Lá é a maior operadora do Minha Casa Minha Vida. Olha, você encontra o seu apartamento de 2 quartos, com área de lazer completa, completinha, com mensais a partir de R$ 399 e o ITBI de graça. ITBI de graça. Ligue agora. 4004-9000. 4004-9000. MRV. Ok? José Alberto, e o Cruzeiro? Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. O jogo do Cruzeiro contra esse time do São Francisco é um jogo difícil de ser assistido. Eu estava em casa assistindo o jogo na televisão e tive que sair com 1-0, 4 minutos, tive que sair 10 minutos, 12 minutos. Quando voltei já estava 5-0. Quer dizer, foi um adversário inexistente. Mas você achou difícil porque foram muitos gols? Não, foram muitos gols, não. É chato de ver que é um time só jogando. Você tem que ver os times de um do lado do outro, procurando gol, lutando. É um jogo equilibrado, um jogo que o Cruzeiro marcou os gols que quis no primeiro tempo. É um jogo chato de ser visto, porque é um treino, conforme vocês disseram aqui, é um treino, igual treinou com o Brasília, ganhou de 8. Qualquer time do interior aí, amador que viesse jogar com o Cruzeiro aqui, faria um papel melhor do que esse São Francisco. São jogadores que tocam a bola lá, mas é gente muito nova também, jogador que toca a bola. Então, se viu apenas para a gente ver o Thiago Neves estreando, uma estreia bem discreta, boa, né? Mas contra um time que não representava nada, contra adversários que não impediram que ele fizesse o trabalho dele. Agora, ficou provado mais uma vez que o Rafael Sobres é titular absoluto, né? O Ábila é um jogador bom, presença de área, é um artilheiro, mas o Rafael Sobres, ele se movimenta em campo, ele dá muita assistência, ele marca os gols e ele mexe com o ataque de um lado e do outro. Então, quer dizer, o Cruzeiro tem essa decisão, o Mano Menezes, eu acho que ele não tem dúvida mais que o titular absoluto é o Rafael Sobres. Então, se viu para o Cruzeiro treinar contra esse São Francisco. Agora, é um regulamento que absolutamente eu não concordo. Um time como esse São Francisco tem que chegar aqui e empatar com o Cruzeiro ou vencer o Cruzeiro para poder se classificar. O Cruzeiro empate era pênalti, Zé. Agora dá pênalti. Mas você queria o quê? Que ele perdesse e Não, classificasse? eu queria que fosse normal, vai e venha. Agora, por exemplo, já são 2 jogos, é diferente. O Cruzeiro, por exemplo, vai ficar tranquilo, absolutamente tranquilo, com esses Muricy. Por quê? Porque o América foi lá e jogou uma partida. Daqui a pouco você vai falar do América. Eu sei, ele tinha que vencer ou empatar. Daqui a pouco. Pois é, o Cruzeiro vai pegar um campo que diz que é uma grama, não é grama, é capim, todo esburacado. O Cruzeiro mas não vai jogar lá não, Zé. O Cruzeiro não joga lá onde o América jogou, não. O campo deve ser mudado. Deve ser mudado porque o jogo da televisão lá não tem iluminação. Mas vai jogar onde? Deve ser no estádio mas não é com lá em o Maceió. time que eliminou a América? Hein? Não é com o time que eliminou a América? Mas só que lá não tem iluminação, é jogo da televisão, então não pode ser lá nesse estádio. Pode ter mais sorte, mas é que a classificação do Cruzeiro contra esse Muricy é praticamente definida. Mas não vai encontrar dificuldade que o América encontrou, porque não é uma grama, um campo é capim alto, cheio de buraco. O Cruzeiro não vai pegar isso, ótimo. Mas são 2 jogos. O Cruzeiro pode empatar, perder, chega aqui e mete 5, 6. Então, eu acho que o Cruzeiro, igual vocês falaram aí, está um time leve, um time que joga para frente, do meio para frente, muito bom. Então, fazendo aquela comparação de quando eu era árbitro, né? Eu atuava em um time do Cruzeiro com Piazza, Zé Carlos, na frente com Joãozinho, Seu Lopes, Tostão, Natal. Quer dizer, é um time que joga, que toca a bola, que joga para frente, jogadores habilidosos. O Cruzeiro está com tudo para fazer uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, que está aí na frente já em maio. E também deve fazer uma excelente campanha na Copa Brasil. Agora, tem que ser dito o seguinte,
O Cruzeiro está aproveitando para armar o time ainda. A pré-temporada só não deu. Então, eu acho que esses jogos do regional ajudam muito na preparação do time para as outras competições. Muito bem. Eduardo. Eduardo. Tá bom, Afonso. Voz. Tranquilo? Tranquilíssimo. E ontem? Você... Beleza. Eduardo, não tem te visto no meio, não. Não, mas ontem eu já... Você fica na cervejinha em casa? Não, quem dera. Família BH, um abraço. Mas ontem, Afonso, eu concordo com quase tudo que falaram aí. Foi um treino realmente de muito luxo. Com súmula, valendo ranking, de Copa do Brasil. Quer dizer, foi um treino, o nome já diz, para mim foi um treino. E que o Mano aproveita bem, está aproveitando bem, só está arrumando. Um aí, eu lembrei aqui agora, o segundo gol do Cruzeiro foi do Robinho. E foi o gol de número 500 do Novo Mineirão. O Robinho marcou o gol de número 500 do Novo Mineirão. Você vê. Valeu como ranking tá na aí, história. Mais uma história aí, para o jogo de ontem. Mas o Mano, ele está arrumando a casa. Ele sabe o potencial do time que ele tem, aonde pode chegar, o que pode render muito mais, né? Então, o Cruzeiro está na expectativa. Esse próximo adversário, para mim, deve ser da mesma qualidade. Não vejo essa preocupação, como o Mano também não tem. Claro, tem que sempre respeitar. Falávamos aqui, Afonso, antes do programa, o Cruzeiro tem que respeitar o time goleando, fazendo gols, e tem que ser isso mesmo. O Cruzeiro, então, foi muito soberano. Quanto a partida, assim, de falar de técnico, isso aí foi um negócio que, sabe, foi como se fosse, como o Flávio falou, como se fosse na toca da raposa. Esse jogo pro Cruzeiro. Valeu, espetáculo, mas para você querer tirar alguma coisa, não tem como tirar. A superioridade do Cruzeiro é tão grande que não dá. Não dá. É a NASA descobrindo 7 planetas lá fora, a diferença de um Cruzeiro e o São Francisco. E o Manuel entrou um pouco, entrou. E o Dedé já está chegando. O Dedé já está treinando. Caicedo, Léo, Manuel e Dedé. Como é que vai ser? E o Léo. E tem o Léo, O Léo já falei. Olha, Afonso, eu acho que vai ser Manuel e Dedé? Manuel. Manuel e Dedé? Mas isso depende do Dedé, mas é que o Dedé, velho, vai ter que esperar muito. Eu não confirmo Dedé, eu não aposto no Dedé, porque eu não sei. Por exemplo, eu não sei como é que ele vai vir. Por exemplo, o Alisson já sabe que vai ser banco do Thiago Neves. Mas tem que ser. Ele é muito. Olha, o Flávio falou que ontem, no primeiro lance, ele perdeu um gol. É impressionante esse rapaz. E é muito Robinho também. Demais. Ele, coletivamente... O gol que ele perdeu, o Robinho estava na cara do gol. Não, coletivamente ele não presta atenção em nada. É ele só vê ele. É impressionante. Nossa, e é um bom jogador. Mas o danado perde muitas oportunidades. Por isso que tem aquela diferença, hein, gente? Falando aqui, mas vou perguntar para o Eduardo também, o José Alberto, se quiser falar também sobre isso. Eu acho que a defesa do Cruzeiro muda no seu miolo. No futuro bem próximo vem Fábio, Dedé e Manuel. Exato. É isso, Eduardo? Vem. Depende. O Fábio eu não tenho dúvida que a hora que tiver... Não, ele vem aos poucos. Mas a hora que tiver 100% vai ser o goleiro titular do Cruzeiro. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Em relação aos zagueiros, eu tenho a mesma dúvida do Xará ali. É claro que o Dedé, se voltar jogando 70% que ele jogava, é titular absoluto. Mas tem que ver se ele vai voltar jogando. Tem 2 anos que ele está parado, com uma lesão grave no joelho. Nós já vimos diversos casos de jogadores que não voltaram jogando em alto nível. E se isso acontecer, não é algo só do Dedé, já vimos outros. Agora, é um baita jogador e que, em plenas condições, é titular absoluto desse time. E os outros eu acho que brigam. O Caicedo tem melhorado a cada jogo, é bom zagueiro, tem velocidade, é um cara que nas bolas altas é muito bom. Antecipa muito bem, né? Eu acho o Caicedo muito bom e eu acho que ele briga com o Manuel. E o Léo está num nível muito próximo desses. O Léo acho que vai continuar sendo um bom reserva do Cruzeiro. E eu fico com essa dúvida de Caicedo ou Manuel. Se o Dedé tiver ok, vai ser o titular. É aí que o Mano fala que não tem titular ainda. O Cruzeiro não tem titular. É aí. Agora, Thiago Neves e Alisson não tem dúvida. Não, o Mano fala que não tem titular, mas tem titular. O Ezequiel é titular, o Diogo Barbosa é titular, o Henrique é titular. Mas são alguns jogadores. Alguns não, a maioria. O Arrascaeta é titular. Não, alguns que ele fala que não são titulares. O Rafael Sobis é titular. O Rafael é titular, porque o Fábio ainda não tem condição. Então são vários jogadores, quase 90% do time que é titular. Ele fala porque é bonito falar que não tem titular. Ele fala que são todos titulares. É bonito falar isso. Eduardo, É muito bonito falar que não ter dificuldade eu tenho todos os titulares, mas o jogador não é burro. O jogador sabe. O Alisson sabe que ele vai ser reserva. O Mike sabe que ele é reserva. O Edmar, o Brian, o Fabrício sabem que são reservas. O Hudson sabe que é reserva. Então, gente,
O Mano é muito inteligente. O Mas jogador de futebol também é inteligente. Deixa eu fazer uma pergunta Fica para essas vocês. dúvidas. Fazer uma pergunta para vocês, Zé Alberto, Flávio, Eduardo Silva, Eduardo Panzi. Eu acho que essa pergunta cabe, porque eu tenho convicção, e eu encontro com muita gente que me dá razão, e inclusive no Mineirão ontem estava conversando isso com alguns companheiros de imprensa também, e conversei com gente do Atlético que não me confidenciou nada, mas que comentou e deixou transparecer. Existe diferença? O Mano vai ter um problema de um elenco muito bom. Porque uma hora ele vai ter que saber, isso que o Eduardo falou, o Thiago Neves é titular e o Alisson é banco. O Rafael Sobis é titular e o Ábila é banco. Você faz isso durante um mês, 2 meses, mas se você faz isso numa competição inteira, o banco aborrece. Foi quando eu disse aqui para vocês e conversei que o Roger tinha se livrado de um problema, que era um um excepcional jogador e que está mostrando isso lá no São Paulo, que qualquer time do mundo queria, o Prato. Mas ia chegar em determinado momento que o Prato e o Fred, ia ficar insatisfeito. Ia ficar insatisfeito e ia virar um problema para o técnico. Você entendeu o que eu falei, Eduardo? Entendeu? Entendi. E que no Cruzeiro pode acontecer Entendi, isso. acho que não pode acontecer. Eu acho que são situações diferentes. Não tem como o Alisson ficar chateado que está na reserva. Para mim, não tem como o Ábila ficar chateado que está na reserva. O Hudson ficar chateado. O Léo ficar chateado. Para mim, não tem. Mike. Lucas Silva. O Lucas Silva vai acabar sendo titular. Ele vai ser titular do time do Cruzeiro. E ele não vai ficar chateado se ficar na reserva, porque onde ele estava, ele nem jogava. Ele nem entrava no ônibus. Então, ficar chateado porque está na reserva aqui, eu duvido muito que vai acontecer. Mas acho que ele vai acabar sendo titular junto com o Henrique desse time do Cruzeiro. Agora, o Hudson vai ficar chateado? Não vai. Não vai. Joga bola, treina, mostra no treino. Se o Thiago Neves, nos próximos jogos, não render absolutamente nada, vai ter que ir para o banco. É assim que funciona. Eu acho que problema é você não ter essas opções no banco. Isso para mim é problema. Você ter esses caras no banco, para mim é uma solução. Nossa, o Arrascaeta sentiu. Pô, você tem o Thiago Neves fazer a função dele. O Thiago Neves tomou o 3º cartão. Você tem o Alisson para entrar. Sobis está suspenso 2 jogos. Vai jogar o Ábila. O Caicedo foi convocado para a seleção do Equador, mas eu tenho o Léo, eu tenho o Dedé, eu tenho o Manuel. Isso para mim é solução, não é problema você coisa conhece, nenhuma. Eu conheço, mas eu acho que o jogador de futebol que pensa dessa maneira está errado. Jogador nenhum assina para ser titular de time, não. Pelo amor de Deus. Então, para mim não é problema, para mim é solução e eu acho bem diferente da questão Fred e Prato. Acho diferente. O Prato está buscando a condição de titular de seleção argentina, porque se não tivesse sido convocado, estava aqui quietinho. Fala, Zé. Eu acho. Eu concordo com o Afonso desse ponto de vista, que ele explanou aí pelo seguinte. Eu sempre falei aqui também, que o Mano Menezes não tinha formado seu time ainda porque estava com excesso de jogadores de alto nível. Ele não definiu o time do Cruzeiro ainda. Ele não definiu a defesa do Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro já está praticamente definido, mas a defesa não. E porque tem muitos jogadores de alto nível, então fica naquela. Coloca um, coloca o outro. Agora, eu acho também que o jogador de alto nível, como o Ábila, que é jogador bom, o Thiago Neves, o Rafael Sobis, eles, se fossem titulares, não ficariam satisfeitos, porque eles querem ser titular. No caso do Atlético, diferente, por exemplo, o Prato, porque o Prato, no banco, dificultaria para ele a seleção argentina. Essa é a diferença. Gente, qual que é, o que o Ábila pode colocar ali como argumento para exigir titularidade? Quem é o Ábila? O Ábila foi convocado quantas vezes para a seleção da Argentina? Ele jogava em qual time? Ele jogava em qual time grande da Argentina? Mas ele é um jogador oportunista, o centroavante tudo bem. É oportunista. O Rafael Sobis tem uma história infinitamente maior que a do Ábila no futebol. Esse sim pode reivindicar alguma coisa. Então o Ábila tem que baixar a bola dele. Quem é o Ábila para exigir titularidade? Mas ele não está reclamando ainda não, isso é o que eu estou falando. Eu sei, mas eu estou falando quem é? Quem é o Hudson? O que o Hudson fez para exigir uma titularidade? Eu estou falando que essa incerteza. O próprio Ariel Cabral são bons jogadores. Se o Rafael Silva, se o Lucas Silva ganhar ali a titularidade, é claro que o Ariel Cabral jogou aonde? Na Argentina.
tudo bem. Mas não é um jogador, tipo o Lucas Prato, que você falou aí, né? Que tá brigando para ser titular da seleção argentina e não queria ficar no banco. Você pode falar isso, por exemplo, do Fábio. Pô, eu sou o Exato. Fábio. Você pode até falar do Caicedo, que é um jogador que é constantemente convocado e é titular da seleção do Equador. Ele pode ficar insatisfeito. Pô, Agora eu esse não é jogo. um ou outro. Agora os outros, pelo Ô, amor de Xará, Deus. você sabe o que eu tenho notado no Cruzeiro? É o lateral direito, o Ezequiel. como melhorou. Tô falando que é o supra-sul, mas melhorou Não é muito. que melhorou, não. Muito, Ele tá tendo muito. sequência. Sim, Ele não melhorou. teve. O Diogo Muito, Barbosa muito. também. Não, o Diogo é eu bom. gosto do Diogo é bom. Barbosa. Diogo Mas Barbosa, esse Ezequiel, nos Barbosa. últimos jogos, ele teve falhas clamorosas. Claras falhas que quase levaram ao gol. Aonde? Não, ele falhou em um jogo. No O último jogo contra o jogo. Vila Nova, se eu estiver enganado. Foi só. Bom, eu não vi outras falhas do... Não, ele perdeu a bola no Foi o lado, primeiro jogo da deles, lado é. da lateral, Foi contra o lateral Vila Nova. da área, o jogador passou por ele e fez o cruzamento. Mas foi o primeiro jogo deles. Qualquer Mas time. ele Ele tá falhou bem. 2 vezes nesse jogo. Mas ele tem melhorado Mas ele tá muito, bem. muito. Ele não tem Agora, compromisso. E eu concordo, eu e olha, acho assim. e eu concordo com o Xará ali. Diferente de você e do Afonso. Porque, gente, você olhar pro banco e ver qualidades, isso é solução. problema. Você viu o ano passado, você pegar o time do Cruzeiro no Olha ano aqui, passado, eu que vou- começou eu a vou- temporada do ano passado, eu vou com trazer, Sanches Vinho, Flávio. Aquilo sim que é aquela- problema. Flávio, eu vou trazer 50 anos de experiência que você tem também. Eu entendi Você o deve que ter uns você falou. 70, né? Eu acho errado Você o deve ter uns jogador 70. que exige Só um minutinho, isso. pois é, Eduardo, Eu entendi o que você eu entendi o que você está falando. De experiência, que há diferença, Prato e Fred, pela seleção da Argentina, pela Copa do Mundo, pela idade do Fred, pela idade do Prato. Mas jogador nenhum no mundo, por mais que seja a diferença técnica, nenhum jogador gosta do banco. Claro que não. Gosta do banco. Aí começa a ondinha. Não é chegar perto do técnico e falar, não quero, não vou. É cutucar um e falar, ih, não está dando certo. Cutuca o outro, igrejinha. Todo mundo sabe disso. Mas sabe o que é? Aí eu volto no que o Du falou, o Xará falou. Mostra isso no treino. Mostra pro treinador que ele tá errado. Gente, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro com o Dagoberto no banco, É, o Júlio Batista, Júlio Batista no banco. Quietinho e jogando bola pra caramba. E quando o Marcelo chamava, ô, você vai entrar, entrava e fazia o dele. Ele não teve onda O cara tem nenhuma. que ser profissional, tem que ser Mas profissional. eles não eram o Cruzeiro ainda ficou jogadores de nome. 2 anos na crista Pera, o da Júlio onda. Batista não era Júlio jogador de Batista nome? não é de Júlio nome. Batista, Dagoberto. Eu não ouvi eu. Júlio Batista. O Dagoberto chegou mal e continuou mal. Que isso? Que Em isso? 2013 o Dagoberto foi bom pra caramba. Bom demais. Aí ele foi pro banco, por causa que teve lesões e virou banco. E o Júlio Batista jogou nada. O Júlio Batista. Não, o primeiro ano tudo jogou bem, muito mas não bem. fez onda. No Ficou no primeiro ano banco, jogou muito ficou bem. no banco quietinho. E os outros também no banco e ninguém reclamava. Então, o Ceará era banco do Mike e não reclamava. você e de falou. vez em quando A entrava. história O Júlio vai Batista contar. não estava bem, estava no banco e não Tá bom. Ficou reclamou. 2 anos, olha lá, ó, na crista. Então, Eu se vou- o Caicedo eu vou fazer o seguinte. estiver melhor do A que o his- Manuel, certo? Estiver jogando melhor Aqui. que o Manuel, vai ser titular. Aqui, ué. a história vai contar. A história, a sequência vai contar. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, né? Quer dizer, eu acho, sinceramente, que o Cruzeiro está com um elenco muito bom, com jogadores de alto nível e muitos. E isso quando tá eu bom, acho. reclama. Eu Quando tá acho, ruim, reclama. eu acho que isso Não estou reclamando. coloca o treinador que é capacitado, mas que quer ter uma atuação que possa satisfazer a todos, em dificuldade. Eu acho, sim. E o Afonso falou, o tempo dirá. Isso nós vamos ver. Agora, é Eu dei maravilha. o exemplo, 2013 e 2014 foram 2 anos em que ninguém fez ondinha, e ninguém fez igrejinha e que ninguém derrubou o treinador. Aliás, o Cruzeiro só caiu de produção quando foi desmanchado aquele elenco. Claro, mas o jogador, por exemplo, Simples. só dando um exemplo, o Prato foi para São Paulo, o Fred ficou à vontade, já no primeiro jogo ele marcou 3 gols. Gente, o Ele Fred jogava com um pouquinho na cabeça. o Fred com o Prato aqui, teve jogo que ele marcou 3 gols, e daí? Não, eu não vi ele marcar 3 Teve, gols. ano passado ele fez 2, 3 gols em um jogo só. Isso Ele não fez gol porque o Prato saiu, Eu não, entendo o que vocês, eu entendo o que vocês Mas estão falando, mas eu ele ficou discordo muito mais à completamente. vontade para jogar, sabendo que é o titular, tranquilo, sem aquela preocupação. Ele fez Eu 3 acho. gols num time que foi eliminado pelo Muricy de Alagoas. Não, Menino, o Fred não fez 3 gols ano passado com o Prato porque ele estava jogando o Brasileiro. Eduardo. Se ele tivesse jogando o Mineiro, ele poderia ter feito 3 Eduardo. gols. Ele meteu 3 gols num time que foi eliminado pelo Muricy de Alagoas. A gente precisa Qual falar um time pouco que também ele do meteu 3 Atlético. gols? Pera aí, Isabel. América. Pera aí, Isabel. A gente precisa falar um pouquinho do Atlético também. Mas antes de só falar. O problema do Prato, o problema do Fred é um problema atípico. É diferente. Por isso que não dá para comparar. É diferente. Porque o Roger não aguentava mais.
Eu já não aguentava mais as coletivas. Eu, como cronista, não aguentava mais. Ô, Roger, o Fred e o Prato vão jogar juntos? Eles dão certo? Dá para jogar uma partida um e dá para jogar outro? Esquema de jogo? Quando os dois jogavam junto, deu certo? Eles vão jogar juntos? Não tem ninguém que aguenta isso. Você comentou aqui que numa entrevista do jogador do Atlético, do goleiro, eles perguntaram mais do Vitor do que o Giovani. Eu não aguento. É coletiva. O Giovani foi para a coletiva e só respondeu sobre o Vitor. E só perguntava sobre o Vitor. Giovani passou batido, ninguém sabe. Gente, eu vou falar o que vocês não querem ouvir. O Giovani quer, ele não vai falar isso nunca, porque ele é ético, é educado, ele é amigo do Vitor, mas ele quer que o Vitor demore 10 anos para voltar. Se ele falar que é mentira, eu vou falar não. Então você é falso. Ele quer que o Vitor fique muito bem de saúde, mas que leve 10 anos para voltar. Porque o dia que o Vitor voltar, ele não entra mais. É o caso do Rafael. O Rafael é um baita goleiro, certo? Mas se puder, o Rafael fala, não, porque o Fábio é meu ídolo, aquela coisa. Mas o Fábio, no fundo, o Rafael coloca o nome do Fábio na boca do sapo. Você entendeu? A verdade é, gente, isso é o futebol. O cara quer ser titular, quer jogar, quer aparecer. Agora, se o outro machucou, ele quer continuar jogando. Isso em qualquer lugar do mundo. Bom, apenas confirmando, o Cruzeiro jogou com o time titular, joga contra a Chapecoense. Cruzeiro, na sexta-feira. Ele joga com o time titular agora no Campeonato Mineiro. Contra a Caldense na quinta-feira que vem. Na quinta. E depois com a Chapecoense com o time reserva. Ele dá folga sexta-feira. O Mano vai dar 4 dias de folga para os jogadores. Porque ele prometeu nas férias. Vai dar 4 dias de folga e os jogadores se reapresentam na terça-feira e aí os preparativos para o jogo contra a Caldense, quinta-feira. O Mano Menezes explicou esses 4 dias de folga. Ele disse que o Cruzeiro voltou antes de terminar o período de férias e que houve um acordo com os jogadores de que a compensação seria no Carnaval. E ele deu responsabilidade aos jogadores no Carnaval. Falou, não estou proibindo meu jogador de nada. Meu jogador não está proibido de nada. Meu jogador tem que ter responsabilidade. No Carnaval tem muita coisa que puxa muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Falou que causa muitos acidentes porque o pessoal abusa. O jogador no trânsito passou por acidente. Exatamente. Então ele pede responsabilidade. O Atlético vai para Valadares com o time titular, vai para Valadares, depois o Atlético depois na sequência é a Chapecoense, né? O Atlético vai para... Não, eu estou falando Cruzeiro, é o Atlético. O Atlético vai Cruzeiro e Joinville. Reserva jogar contra a Chapecoense. Ô, Eduardo, Panzi, puxa o galo aí. O Atlético que tem o time nas mãos do Roger, tranquilo, não tem nenhum problema. O Luan ainda não tem data para voltar, o resto do elenco, o Vitor também já está no campo, mas o resto do elenco está à disposição, né? Tá, e eu continuo com aquela que o Roger tem que fazer esse time, tem que dar jogo, ritmo de jogo para esse time, tem que jogar com esses caras para pegar a filosofia do Roger, o jeito dele trabalhar, e é só jogando, não basta só treinar. É a diferença, o Cruzeiro já pode mesclar porque é um trabalho que vem do ano passado, o Atlético vem com um trabalho que começa do zero. Vai a Valadares, num gramado muito ruim, um gramado tão ruim talvez quanto lá do Muricy de Alagoas, mas vai ter que ganhar. Talvez o pior time desse Campeonato Mineiro, que é o Democrata de Governador Valadares. Está na rabeira da tabela, deve ser um dos rebaixados esse ano ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. O Atlético tem a obrigação de vencer. Tem que chegar lá e vencer bem. Vencer jogando bem. Pode ser de 1-0, mas desde que jogue bem. Então, o Roger tem que aproveitar o máximo que pode para dar ritmo a esse jogo, porque o que interessa mesmo, gente, começa no dia 8 de março, que é a Copa Libertadores, é o jogo lá em Mendoza contra o Godoy Cruz, a Libertadores já tomando sua cara, o seu formato. Ontem tivemos 2 brasileiros que se classificaram, são 8 times brasileiros na Libertadores, é uma Libertadores muito complicada, difícil, e o Atlético tem que usar o Campeonato Mineiro o máximo que puder para dar ritmo a esse time, para formar realmente essa base de titulares. Provavelmente o Robinho não começa jogando essa partida, e eu acho que o Roger está certíssimo, o Robinho tem que ir aos poucos, não vale a pena queimar cartucho, queimar largada com o Robinho, e usar o que tem de melhor, setor defensivo, setor ofensivo, e é assim que o time vai ganhar ritmo, vai ganhar a cara do Roger. Ele pediu 10 jogos. Se eu não estiver enganado, tem 6. 5 ou 6. 6. Então aí está faltando, a gente ainda vai ver mais 4, 5 jogos para ver o Atlético
com a cara do treinador para já estrear a Libertadores, fazer essa fase de grupos bem para dar ritmo para o resto do ano. Esse negócio de volante também está enchendo o saco já. Deu uma arrefecida, deu uma paradinha. Tá com o Quinteiro, que o Porto emprestou para a Colômbia, que não sei o quê, ou vice-versa. Quinteiro não é volante. Pois é, mas a última foi o tô falando de volante. Denilson. Allan Kardec. Allan Patrick. Patrick. Allan Kardec. Pô, já, pelo amor de Deus. Tinha um e já foi. Vocês vão trazer outro? Vão trazer outro? O cara não está nem jogando. Zé Alberto, e o Atlético? Empresário que canta. Eu acho que o Atlético está no caminho certo. O Roger está tentando realmente armar o time. Ele pediu, acho que 10 jogos, já fez 6. Então, ele tem uma parcela de tempo ainda para arrumar mesmo o time do Atlético para entrar nas Libertadores. Definitivamente, já tem agora definitivamente também o Botafogo e o Atlético do Paraná. E, aliás, só um parênteses, né? A nossa homenagem também ao filho do João Leite, que defendeu 3 pênaltis. Não. Gatito Fernandes. O Elton Leite foi substituído. Quem defendeu foi o goleiro paraguaio, Gatito Fernandes. O Elton Leite. O Elton é a reserva. Quem te falou errado. O Elton machucou. Foi o filho do João Leite, não. O Elton machucou, o filho do João Leite, o Elton Leite machucou, entrou o Gatito Fernandes, que é paraguaio, que é reserva, e entrou e defendeu os 3 pênaltis. Bom, tudo bem, então. Desculpe o telespectador, porque eu tive a impressão errada. Mas então o que eu estou dizendo é o seguinte, quer dizer, o Atlético está com o Danilo já compondo lá, compondo o meio de campo, né? O Rafael de um lado, o Danilo do outro, e o Maxwell tem entrado bem, o Robinho entrou também bem, mas deve ser poupado sim, porque o Atlético vai jogar em Valadares com o Democrata, quer dizer, o time subiu agora. O Atlético lá o jogo sempre é difícil, mas é por causa do time estar jogando em casa. Mas o Atlético tem que somar 3 pontos lá para garantir uma posição melhor na fase final do campeonato. O que o Cruzeiro também tem que fazer. Então eu acho que o Atlético está no caminho certo, o Fred está tranquilo agora, que sabe que o lugar é dele, ninguém põe a mão. E o Atlético tem apresentado um bom futebol, o Otero também tem saído bem, tem jogado bem. Okay. E esse último jogo do Atlético com o América, o Atlético jogou muito bem, mereceu vencer de 4-1. Não, mereceu vencer. Porque eu acho ainda que o América jogou bem contra o Atlético. E o Atlético conseguiu fazer 2 gols aos 44 minutos e 46. Ele lutou para fazer gols, mas não conseguiu. Ele fez as 44 e 46. Então, eu acho que se o América jogasse futebol, jogou contra o Atlético lá, talvez tivesse classificado. Muito bem. Flávio Carvalho, e o Atlético? Bom, o Atlético é o seguinte, o Eduardo falou, o Democrata está só na rabeira, viu? Vence o Vila Nova, né? Agora tem 3, mas está lá embaixo, Está junto com o Vila Nova, hoje os lanternas são exatamente o América de Teoflotone e o Tricordiano, né? Acho que motiva um pouco o Democrata essa vitória, porque o Democrata tinha tomado goleada da URT, perdeu em casa partidas, mas vai motivar um pouquinho a coisa. Perdeu pro América em casa. Perdeu pro América em casa. Nem o Muricy perdeu, o Democrata perdeu. Então, mas é o que você falou, campo ruim, né? Um sábado à tarde, o pessoal pensando no carnaval, essa coisa toda, né? Acredito que não vai ter bom público em Valadares também, mesmo com a presença do Atlético, em função do carnaval, mas é claro que o Atlético é amplo favorito, o Atlético e Cruzeiro, sem dúvida alguma, jogando aí no interior, né? O Cruzeiro foi contra o RT, meteu o time praticamente reserva. O Atlético não. O Atlético tem que colocar o time titular em função de que o Roger ainda não tem um time pronto, um time formado para disputar, principalmente, né? Porque vai ter que poupar. A partir do jogo do Democrata, para mim, o Atlético vai entrar no Campeonato Mineiro com o time reserva. Em função de que começa a Libertadores, aí não acredito que o Roger vai colocar. Se o time vai jogar numa quarta-feira na Argentina, no domingo colocar time titular, com o risco de perder jogadores. E aí o Atlético começa então a fazer aquela mesclagem, tipo que o Cruzeiro fez até agora. Mas você não se iluda que Robinho, Fred e Companhia Limitada, em Valadares, no sábado à tarde, uma Mudiaba vai estar lotada. Você não tem a dúvida. Não, e outra coisa. Vamos lá, Eduardo. E outra coisa também. O Mahmoud Diabo lotado é quanto? 5 mil, 6 mil. Mas vai estar lotado. Vai. Então, também acho que vai. Amplo favorito, Atlético, mais um treinozinho. Diferente do que o Flávio falou, eu não concordo. Eu acho que com aquele time que o Cruzeiro foi lá e empatou, tinha que ter ganhado.
tinha que ter ganhado, mas aí é outra coisa. Mas do Atlético, o Atlético está muito tranquilo. O Roger, conforme o Du está falando e o Zé Alberto ali, pediu 10 jogos, né? Tem 6. Eu acho que antes dos 10, ele vai mostrar a cara dele. Apesar que tem que provar muita coisa ainda, porque eu acho que começando agora. Mas eu acho que ele está indo no caminho bom, ele está no caminho legal. O que o Flávio falou aí dos jogos do Atlético, ele tem razão. O Atlético, depois desse jogo, ele vai ter Chapecoense pela esse torneiozinho aí, Primeira Liga, que não vale absolutamente nada. Depois ele tem o Vila, no Independência, no dia 4. O jogo contra o Godoy Cruz, isso vai ser no sábado. É no dia 8. Pode ser que o Roger dê até uma mesclada nesse time. Eu acredito. Fred, você tá bem? Ah, tô com caspa, então você não vai jogar não. Fulano, você tá bem? Ah, tô com a unha encravada, você também não joga não. Se tiver bem, talvez ele até jogue. Agora, depois tem o Tupi, no dia 11. Aí esse já vai time reserva, o jogo em Belo Horizonte. O Tupi fazendo um campeonato bem ruinzinho. O Vila é um time melhor que o Tupi, pelo menos o que eu tenho visto. Então ele vai começar a optar. Jogo, ele mescla, jogo, time reserva, você tem razão. Agora a preferência é óbvia a Copa Libertadores. Lembrando que a Libertadores é um pouco mais espaçada, né? Porque ela vai durar o ano inteiro, as datas são um pouco mais espaçadas. Agora, a gente vai ter fase de oitavas de final bem próximas já à decisão do Campeonato Mineiro. E aí o Atlético vai ficar, se o Atlético chegar à decisão, numa sinuca de bico aí complicado. O início do Brasileiro não tem nenhuma data com Libertadores não, né? Não tem. Próxima vai ter. Próxima vai ter, né? Porque a Libertadores, quando acontecer... Flamengo, primeiro jogo, né? O Atlético é o primeiro jogo é com o Flamengo. Ah, é lá, né? Porque quando acontecer a Libertadores, ela vai ser no meio de semana. E o Campeonato Brasileiro é no final de semana. Então eu tô pegando por isso aí mesmo. Um jogo mais... Vai, pode entrar com um mês. Até porque vai acontecer o ano inteiro. Então vai acontecer. Sempre que tiver um jogo da Libertadores, no próximo final de semana vai ser um do Brasileiro. Aí reforça o que você falou. Aí reforça o que você falou. Muito bem. Elenco bom, tem que ter elenco bom. Muito bem, muito bem. Eu prometi ao Zé Alberto, Zé Alberto vai ter 1 minuto, nada mais do que isso, porque a gente tem o lixo e o nome do dia, e o programa está chegando ao final. 1 minuto para você tentar falar do América. Pois não, então eu quero dizer o seguinte, eu não estou aqui defendendo o América atual, estou defendendo a tradição do América como um time que tem tradição, um time que representou muito Minas Gerais durante muitos anos. Atlético e América, o clássico das multidões. Agora, o América teve jogadores muito bons, importados, como Valsec, Murilinho, Danilo, quer dizer, jogadores que jogaram na época de década de 60. Então, o América agora, eu vejo o seguinte, o América não tem levado goleadas. Ele perdeu de 4-1 para o Atlético e não vi mais uma goleada que o América levou. 30 segundos. Não vi. Eu vi o América jogando um futebol razoável e não conseguiram marcar, não conseguiram vencer. Então, o América, para mim, devia ser apenas respeitado. Porque eu não vi o América tomar goleadas, a não ser do Atlético, que não foi merecida goleada. Foi uma vitória justa, mas não seria goleada. Agora, o América tem que ser respeitado. Ele é campeão mineiro atual. E ele era um time da Série A, agora está na Série B. Mas eu acho que ele não pode perder a tradição e tem que ser respeitado. Deve ser criticado sem achincalhá-lo. Tradição ele não vai perder nunca. Tradição ele não perde, não. O América não se respeita. Ok, Zé Alberto, você tentou falar, mas não conseguiu. Lixo, Eduardo? O América, óbvio. E o nome do dia? A estreia do Thiago Neves. Zé Alberto, lixo? Tem que jogar no lixo essa desclassificação do América com um time... Lixo? Né, a eliminação? Né? A desclassificação. E o nome do dia? O nome do dia é difícil, mas eu vou botar aí pro time do Cruzeiro, que está muito bem. Muito bem. Flávio Carvalho, o lixo? O lixo, Museu do América. Nome do dia? O Cruzeiro. Eduardo Silva, o lixo? Eu vou mudar um pouquinho aqui. O trânsito Belo Horizonte, que ontem foi horroroso, péssimo. E o nome do dia, o Cruzeiro. O nome do dia, o Cruzeiro... Mandando bala. 10 segundos para cada um. Carnaval em Belo Horizonte. Você fica aí para ver o carnaval? Não, vou ficar aqui. Sem chance, estou por aqui. Flávio Carvalho vai descansar? Vou para a fazenda. Vai para a fazenda. Vai criar boi lá? Não, boi não tem lá não, porque boi vai não dá cortar o eucalipto? Hein? Vai cortar o eucalipto. Tá bom. E você, Zé Alberto, vai para a mansão? Eu ia para Bariloche, mas eu resolvi ficar em Congonhas. Eduardo Panzi? Vamos ficar por aqui. Muito bem. E você? Eu
Eu estou com vontade de ir para Berna, na Suíça. Se eles mandarem para mim a passagem, hotel pago, tudo, vou ficar por aqui. Programa segunda-feira, se Deus quiser e Ele há de querer, firme, ao vivo aqui, o nosso BH Esporte, segunda-feira, 12h30, aqui, ao vivo. A gente conta com você. Juízo, muito cuidado. Brinca à vontade, participa da folia, mas com cuidado. Eu quero você na semana que vem também, aqui, sempre. Grande abraço a todos, excelente carnaval e que tenhamos bom futebol também no fim de semana. Tchau, gente. Obrigado.